Muitas são as dúvidas dos trabalhadores para ingresso no mercado de trabalho acerca dos seus principais direitos e deveres estabelecidos pela legislação trabalhista. Quem esclarece essas questões é o juiz de trabalho Décio Teixeira de Carvalho, titular da Terceira Vara do Trabalho aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Juiz Décio Teixeira, é uma satisfação recebê-lo mais uma vez aqui no Justiça Trabalho para conversarmos acerca de temas tão recorrentes no seio da classe trabalhadora brasileira. A satisfação sempre é minha, né, de estar aqui, poder colaborar, poder tirar dúvidas, esclarecer a população. É sempre importante que todos saibam os seus direitos e também os seus deveres. Muito bem. Doutor Décio, nós temos recebido alguns e-mails e algumas solicitações de alguns trabalhadores, e até alguns empresários também, alguns donos de empresa, alguns administradores de empresa, mandam para nós assim, e-mails solicitando o esclarecimento de algumas dúvidas. Né? E esse o intuito desse nosso programa, dessa nossa entrevista hoje, é esclarecer alguns aspectos no que diz respeito à legislação trabalhista. Para a gente iniciar, como é que nós poderíamos traçar um panorama, ou seja, como nós poderíamos definir o que vem a ser, na verdade, os direitos do trabalhador na sua essência? Bom, falar em direitos do trabalhador é uma coisa de uma escala, de certa forma, larga, né? Porque a CLT, que é o instrumento que prevê e regulamenta os contratos de trabalho, contratos de emprego, ela traz uma série de direitos que o trabalhador possui. Mas também a própria Constituição tem, no artigo 7º, no seu artigo 7º e 8º, na parte de direitos coletivos, também uma série de direitos que garantem ao trabalhador. Então, a gente pode ver que é uma matéria que é bastante legislada, digamos assim, porque tanto está na legislação ordinária quanto na legislação constitucional. Então, basicamente, em relação a direitos, quando o trabalhador é contratado, ele já se torna empregado, ele já entra como contribuinte obrigatório da Previdência Social. Então, ele já vai estar garantido, né, com alguns benefícios previdenciários que podem suprir qualquer falta durante o contrato de trabalho, tipo doença, acidente, alguma coisa dessa forma. Além disso, ele vai ter direito, logicamente, a uma contraprestação, que é o salário, né, pago até o 5º dia útil do mês subsequente à prestação de serviço, e uma jornada de trabalho limitada, né, que são 8 horas diária e 44 horas semanais. Já né? devidamente prescrita ou por convenção coletiva ou que a própria legislação estabelece. No caso, a legislação prevê, né, essa limitação de jornada. Então, esses são basicamente os direitos que ele vai auferir no curso do contrato de trabalho. Né? Ou seja, esses são os principais direitos que o trabalhador tem ao assinar um contrato de trabalho, ou seja, o velho assinar a carteira, né? Isso, porque o contrato de trabalho ele se forma não só pela assinatura da carteira, mas até tacitamente o contrato de trabalho ele se forma. Basta que você trabalhe para alguém com subordinação e recebendo um salário ou uma contraprestação por essa prestação de serviço. Então, a legislação protege o trabalhador tanto em relação com o salário mínimo, né, que ele tem um mínimo que a legislação estabelece como sendo possível de pagar-lhe, e também a questão da limitação de jornada, que são, digamos assim, os dois pilares dos direitos trabalhistas no curso do contrato de trabalho. Além disso, também o trabalhador vai ter direito ao repouso semanal remunerado, ou seja, ele vai ter um dia de folga por semana para descansar e ficar com sua família. E também, com um ano de contrato, ele adquire direito a férias, né? Que ele vai ter 30 dias de férias para poder se afastar do trabalho sem prejuízo do salário. E, além disso, receberá mais 1/3 do salário naquele mês em que ele for gozar as suas férias. Doutor Décio, a Justiça do Trabalho atravessa atualmente um contingenciamento de despesas, enfim, etc. E algumas pessoas, até alguns no meio político, se ventila até a possibilidade de alterações de CLT, enfim, de alguns direitos dos trabalhadores. Na verdade, esse direito, para a gente explicar ao trabalhador, como é que é estabelecido, como é que foi estabelecida a CLT, só para a gente historiar um pouco essa questão. A CLT ela tem uma história muito bonita, né? Que ela foi criada nos anos 40, em 1943, através de um decreto de Getúlio Vargas. Né? Foi uma legislação bastante avançada para a época, né? Que naquele tempo não se falava em direito de trabalhador, não existia questão de salário mínimo, de jornada de trabalho, nada disso. E a CLT trouxe essa série de direitos, né? De forma bem vanguardista para a época, e foi inserido, né, no ordenamento jurídico brasileiro como sendo a reguladora de todas as relações de trabalho no país. Daí a importância de se manter, né, essa legislação de proteção. O que alguns defendem é a questão de que algumas normas que foram criadas em 1943 estariam obsoletas em relação ao que se faz hoje, né? Ao mercado de trabalho. Ao próprio mercado de trabalho. E realmente, algumas coisas a gente já vê que
até as próprias convenções coletivas, né, que são instrumentos firmados entre sindicatos patronais e sindicatos de empregados, elas já trazem algumas novidades, como, por exemplo, a compensação de jornada, né? Você já pode hoje trabalhar num regime de 12 por 36 horas de folga, sem que isso acarrete a obrigação de pagar hora extra. Ou seja, você, apesar de trabalhar além das 8 horas diárias, você não vai ter direito à hora extra porque vai haver essa compensação prevista em acordo coletivo. Várias coisas vão sendo adaptadas de acordo com cada categoria, né? Cada categoria especificamente tem as suas nuances e essas normas coletivas, elas vêm justamente para adaptar aquela legislação à situação de cada categoria. O que se defende hoje é que essas normas coletivas, né, que seria o negociado, que chamam, prevaleça sobre o legislado. Aí me parece que há um risco, né, de você enfraquecer demais a questão da legislação e retirar direito dos trabalhadores que depois podem trazer prejuízos bem maiores do que manter uma legislação que de certa forma é antiga, mas que não é obsoleta no seu total. Ela tem muita coisa que é atual. Muitos falam também, como o senhor falou aí agora, que a legislação é muito protetiva ao trabalhador, né? Ao lado do trabalhador. E o empresário fica desguarnecido dessa proteção, digamos assim, da lei, né? Mas a legislação também estabelece os deveres a serem cumpridos pelos trabalhadores. Quais são esses deveres estabelecidos? Bom, só pensando rapidamente em relação a essa questão dela ser protetiva, mas ela foi criada com esse intuito de ser protetiva mesmo, porque a relação de trabalho é uma relação desigual. É uma relação do capital com o trabalho. E o capital sempre é mais forte do que o trabalho. Isso aí não tem como se discutir. Um exemplo que eu sempre gosto de citar é a questão do direito do consumidor, que é extremamente protetivo também ao consumidor, Exatamente. porque ele é a parte mais fraca na relação de consumo, né? Então, o fato de dizer que é uma legislação protetiva, isso não é defeito, não. Ela foi criada justamente com esse intuito, de dar proteção, né? Também é bom ressaltar que a legislação trabalhista, ela não só traz direitos aos trabalhadores, mas também traz deveres para eles e também direitos aos empregadores, né? Tanto é que o empregado tem as suas obrigações contratuais e legais, que ele tem que, dentro da subordinação jurídica dele ao empregador, ele tem que obedecer horário, ele tem que obedecer às ordens, tem que obedecer às normas internas da empresa, porque qualquer falta dele em relação a isso pode ser tida como uma falta grave e que poderá ser punida com a cessação do contrato de trabalho por justa causa, né? Então, o empregador tem todo esse poder de gerir a atividade do empregado enquanto ele está lhe prestando o serviço. Ele pode estabelecer o horário do empregado, logicamente observando a limitação legal e constitucional, né, das 44 horas, e ele pode estabelecer as tarefas que o empregado vai ter que cumprir naquele determinado dia ou naquele determinado período, e várias outras coisas que ele tem o poder diretivo e ele pode, inclusive, utilizar o que a doutrina chama de jus variandi, né? Mudar o horário do trabalhador, botar o trabalhador para trabalhar de manhã ou de tarde, entendeu? Então, toda essa possibilidade o empregador possui. Ele tem toda essa gama de faculdades que ele pode utilizar. A exigência é que o trabalhador tem a a obrigação de cumprir. De cumprir com sob esses deveres. pena de ser dispensado, que é a pena maior para o trabalhador é ser dispensado, e mais ainda se for dispensado por justa causa. Muito bem, doutor Décio, nós chegamos ao final do nosso primeiro bloco, nós vamos fazer um breve intervalo e dentro de instantes nós voltamos com Justiça e Trabalho, aqui conversando com o juiz Décio Teixeira de Carvalho, titular da Terceira Vara do Trabalho de Natal, sobre os principais direitos do trabalhador estabelecido na legislação. Nós voltamos em instantes.